o plano de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia! Sabe de uma coisa, irmãos? Deus, o nosso Senhor, Ele criou tudo que existe com o poder da sua palavra. Então Deus criou tudo que existe falando, declarando a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. E sabe de uma coisa? Deus é poderoso, eu acredito que você concorda comigo. Se Ele quisesse criar tudo que existe apenas com um pensamento, Ele poderia criar. Você concorda comigo? Que Deus é poderoso e soberano, mas Ele não criou pensando. Ele criou falando. Sabe, irmãos, as coisas que precisamos que aconteçam na nossa vida não vão acontecer na área dos pensamentos. Eu não sei se só foi comigo, mas tem muitas orações que eu fiz e que eu fazia antes, que eu fazia pensando. Eu ficava pensando sobre aquilo, e eu achava que já que eu estava pensando, já ia acontecer automaticamente. Eu não estava pensando naquilo. Mas o reino espiritual, ele não reconhece pensamentos. Mesmo Deus sondando esses pensamentos, mas o pensamento não tem poder para ativar o reino espiritual e as leis espirituais. O que ativa as leis espirituais é a palavra na sua boca. Então, se Deus criou falando, como eu e você vamos criar? Nós vamos crer falando. Não só pensar. Pensar não é suficiente. É importante pensar. Né, os pensamentos que são do alto, não os que são aqui de baixo. Né, já aconselhava-nos o apóstolo Paulo, ó, se você for pensar em alguma coisa, pense nas coisas que são lá de cima. Porque as de cima são eternas. As daqui de baixo são passageiras. Paulo nos deu esse conselho e essa orientação. E aí eu fico pensando, Deus criou tudo falando. E Ele disse, haja. O que eu acho muito interessante é o que está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Provavelmente todos vocês conheçam essa passagem. Todos aqui já são da palavra da fé. Né? Mas é segurança para nós falarmos sobre as mesmas coisas. Amém? Aleluia. E lá em Marcos 11, no capítulo 23, vamos ler? Você está em um ministério que foi originado, se assim eu posso dizer, em cima dessa palavra. O nosso saudoso fundador, apóstolo Bud Wright, ele quase que em 80% das suas pregações falava este versículo. E o versículo diz, verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser, não está dizendo se alguém pensar, ou se alguém achar, não, está dizendo se alguém disser a este monte, erga-te, ou levanta-se, e jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito, assim será feito. Ouçam-me, tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, essa passagem, ela começa em que cenário? Jesus está indo para um determinado lugar com seus discípulos, como vocês já sabem, e eles passam por uma figueira. A figueira era muito bonita. Parece com um bocado de crente, que são muito bonitos. Bem vestidos, a voz entoada. A figueira era bonita, senão não teria atraído a atenção de Jesus para ela. Vocês estão comigo? Mas aí, chegando mais perto, Jesus procurou frutos. Não tinha. E a vontade de Deus para nós não é que a gente só tenha folhas bonitas, mas que a gente tenha frutos. Só abre parênteses, fecha parênteses sobre isso.
Não só a beleza externa que importa, mas tem que produzir frutos. E quando ele procurou o fruto, e alguém poderia dizer, mas não era a estação, porque está escrito que ainda não era a estação dos figos. Mas um crente, mesmo quando não é a estação própria, ele dá seu fruto. Aleluia. E aí quando ele procurou esse fruto, não tinha, ele disse, nunca mais nasça nenhum fruto de você. E os discípulos viram isto e ouviram aquilo, né? E todo mundo ficou calado, ninguém falou nada. Foram embora, Jesus foi pregar em alguns lugares, passou por alguns lugares. E aí na viagem de volta, eles vêm pelo mesmo caminho. E quando eles vão chegando, a árvore estava seca. Sequíssima. E aí Pedro, que era bem ousado, né? Pedro era do meu, né? Como diz o pastor João Roberto, eu prefiro os que erram pelo excesso do que os que erram pela omissão. Amém? E eu guardei isso no meu coração, e Pedro era um desses. E Pedro disse, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ele disse, Pedro, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Na versão amplificada diz, tenha a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. E como é a fé do tipo de Deus? É a fé que fala. E é a fé que acredita. É por isso que quando está lá no versículo 23 e 24, ele diz, se alguém disser, não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim vai acontecer. O que acontece no meio do povo de Deus? A maioria falam. Uma minoria pensa e não fala. Mas a grande maioria fala. Mas boa parte desses que falam não estão crendo em seu coração. Está igual um papagaio que a gente cria em casa, só repetindo, repetindo, repetindo. Marcos 11:23, Marcos 11:23. Se a gente ensinar, ele vai fazer assim. Mas aquilo não tem vida para ele. Porque está só repetindo. Não tem o coração envolvido. E quando nós falamos, primeiro nós temos que crer no coração. Então aquilo que você está crendo, ou aquilo que você já creu, sobre qualquer área da sua vida, se creu, se está crendo, ou se por algum momento creu, possa acontecer de você ter declarado a palavra. Tá? Aleluia. Eita, esse aqui está mais encorpado. Aleluia. Então, se acontecer da pessoa só ter falado, então precisa colocar o coração em alinhamento com aquilo que está sendo dito. Em outras palavras, você tem que acreditar no que está falando. A fé tem uma ação. A fé tem uma ação. E eu te digo uma coisa, se a tua fé não estiver movendo a tua boca, pelo menos, não vai mover outras coisas. Ah, pastor, isso era para o tempo antigamente. Não, essa palavra funciona. A gente estava conversando no carro, e bem interessante, e o pastor me contando sobre a experiência, o pastor tiveram em Campina, com mais um pessoal lá de Arco Verde, estavam em Campina Grande, lá no programa toda terça, e eles compartilhando alguma coisa, né, e eu fiquei só pensando em algo, que é muito bonito lá, tem o centro de operações do nosso ministério, é muito bonito, é muito excelente, é muita coisa linda. Só o auditório que tem lá para os jovens e para onde acontece toda terça é gigante, né? Toda a área externa, toda a área administrativa é muita excelência, né? O povo orando, equipes orando todo o tempo, é uma coisa extraordinária. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Houve um tempo que a única coisa que se tinha era uma palavra: vá para o Brasil. Um caminhoneiro recebeu uma palavra de Deus, dizendo: vá ao Rema,
faça o centro de treinamento e em seguida vá para o Brasil ensinar a fé ao meu povo. Aleluia. E aí ele veio, nesse processo conhece a Mama Jenny, e o casamento deles foi em menos de 2 meses. Foi, né, quando Deus está envolvido nas coisas, as coisas são rápidas e fáceis. Amém? E aí, eles se casam, vão para Tulsa, faz os 2 anos do Rema, e em seguida, imediatamente, eles vêm para o Brasil. E eu te digo, imagine um casal de americanos vindo para o Brasil na década de 80, não é um casal de americanos vindo para o Brasil nos anos 2020. Hoje, tem até aplicativos, tem tradutor no Google. Você coloca uma palavra que você não entendeu, vai lá no Google, o Google lhe dá orientação, lhe dá vários aspectos sobre aquilo que você está falando, não é verdade? Mas no tempo de Pastor Bando, na década de 80, não tinha Google, não. Não tinha Google Tradutor. Eles vieram porque eles creram na palavra que falaram. Eles creram e eles deram uma resposta àquilo que eles estavam dizendo que cria. Você está comigo? E aí, né, eles vieram para o Brasil, foram para São Paulo, foram para o Campo Mourão, depois se estabeleceram. Quando chegou em Campinas, no hotel, ele ouviu o Senhor falar com ele no Espírito: aqui é o lugar que você vai ficar. Porque naturalmente poderia ser São Paulo, a maior cidade do Brasil e da América Latina. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. E Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eu vou dizer que tem pastores em cidades grandes de 1 milhão, de 2 milhões de habitantes, de 3 milhões de habitantes, que estão crendo por um prédio próprio e eles não têm ainda. Que estão pagando rios de dinheiro de aluguel, mas ainda não tem uma igreja própria. Por exemplo, eu conheço muitos lugares. Mas aí alguém acreditou que era possível um prédio ser comprado e não só mantido o aluguel. Como vai ser? Não sei. Eu creio. Eu creio. E o crer teve uma ação. Quando apareceu-se a proposta, se ele fosse pegar uma calculadora e fazer as contas, ele ia dizer: não tem condição. A gente acabou de chegar aqui. Como nós vamos levantar nessa cidade um valor X para investir em um prédio? E melhorias que já foram feitas além do investimento do pagamento do prédio. Amém? E sabe, irmãos, o problema de alguns cristãos é porque eles só ficam olhando para o que está faltando. Mas não colocam os olhos naquilo que já está nas suas mãos. Quando eu estava andando com um pastor ali, Deus me deu uma palavra. Eu fiquei só rindo ali, fiquei calado, dizendo: Senhor, é agora que eu digo. Ele disse: não, deixa eu dizer na frente do povo. E eu disse: tá bom, fiquei ali. E quando eu vim andando com ele, Deus falou algo no meu espírito. Ele disse: diga a ele que agora vai ser sem força. Agora vai ser sem força. Vai ser só declarando a palavra sobre todas as coisas que agora precisam chegar. E agora, as pessoas que conhecem o seu Deus se tornam fortes e fazem proeza. Se quando ainda alguns não conheciam tão bem, já fez coisas grandes, imagina agora que conhece. O povo que conhece o seu Deus se torna forte, se torna poderoso e faz proezas. Sabe o que é proeza, irmão? É aquilo que naturalmente seria impossível de você fazer.
Aleluia! Mas, pastor, será possível que Deus pode fazer o que eu estou pensando aqui? Eu moro nessa cidade, nesse distrito? Pode. Deus pode até levar esse distrito e tornar ele em cidade. Se tiver alguém crendo para isso, se tiver alguém declarando a palavra, ei, irmão, Deus é poderoso para fazer. Aleluia! Quando eu cheguei na entrada dessa igreja, a primeira coisa que Deus mostrou foi a porta da frente toda mudada. Eu vi um vidro ali na frente. Eu vi o vidro ali na frente. E eu fiz assim, olhei. Eu vi um vidro e era o Senhor me mostrando o que está por vir. Eu vi esse altar preparado. Não era essa cor que estava aqui. Deus vai fazer muito além. E agora ele falou comigo, diga ao meu servo, que ele não vai ser com força não, ele não vai por força. Mais resultado, menos força. Porque de lá para cá teve que colocar mais força. Mas agora vai ser menos força e mais resultado, porque o povo conhece o seu Deus. E vai chegar recursos para a obra do Senhor ser concretizada. E quando eu estava orando, eu dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer para hoje? Deus dizendo para mim assim, você vai falar sobre fé. E eu, fé, Senhor. E fiquei ali tentando ir para outro lugar. E Deus dizia, não vá para outro lugar, é fé que você vai falar. E eu quero ir para outro lugar. E Deus dizia, não vai, você vai falar sobre fé. Eu peguei o caderno e fechei. Eu não sabia, eu não tinha visto, eu não tinha visualizado nada. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu pisei meus pés, eu entendi porque Deus mandou falar da fé. Porque foi a fé que trouxeram vocês até aqui. E a fé vai levar vocês até o lugar que Deus já falou. E sabe de uma coisa, irmão? Nós não estamos só aqui exaltando um prédio, exaltando um terreno. Não. Mas isso aqui é um resultado daquilo que está acontecendo na sua vida. Se a oferta chegou ali, é porque primeiro passou pelas suas mãos. Se o recurso está chegando aqui, é porque primeiramente passou nas suas mãos, na sua casa. Aleluia! Aleluia! Aqui nessa cidade, ainda existem ideias que ninguém teve. Será? Tem ideias que ninguém teve. Tem empreendimentos que ninguém fez ainda. E tinha pessoas aqui pensando em empreendimento e dizendo, meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que é um investimento que eu devo fazer? E o Senhor está dizendo, avança. Não temas, diz o Senhor. Não temas. Se comporte como se já fosse. Se comporte como se já fosse. Aleluia. Vai dar certo. Vai prosperar. E quando prosperar, não se esqueça do Senhor. Porque vai. Porque vai prosperar. E o Espírito Santo diz, quando acontecer, não se esqueça. Porque para toda generosidade é que você vai prosperar. Aleluia. Até se você fizer um bolo. Até se você fizer um bolo. O seu bolo vai ser um diferencial. Pessoas vão vir da cidade. Contratar o seu serviço. Meu Deus, eu não sei porque que Deus me usou para ser tão específico. Aleluia. 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 Vai ter um toque diferente. Vai ter um toque especial. Aleluia. Lá em Israel, o povo estava lá, lá no meio de Israel tem um profeta.
Manda chamar aqui lá, manda buscar. Manda buscar. Porque o rei ficou incomodado, porque ele disse que estavam descobrindo tudo que ele estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo, o profeta sabia. O rei de Judá sabia. E o rei de cá querendo fazer as coisas, e o rei de lá sabia de tudo. E aí ele chamou o seu povo e disse: quem está me traindo? Quem está contando? Quem está indo falar para eles? Quem é o traidor aqui? E aí alguém diz: não, rei. A questão aqui não é porque tem traidor, não. É porque lá tem um homem que escuta o que está acontecendo como se estivesse dentro do seu quarto. Aleluia! Deus ainda fala nesta terra. Não tenha medo. Aqueles que forem fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. E sabe, irmão, eu sei como isso funciona. Há um tempo atrás eu fui convidado. Eu não olhei meu tempo. Ai, Deus amado, deixa eu olhar aqui. Eu fui para uma igreja, começar praticamente do zero. E quando cheguei lá, estava tudo muito deteriorado. Principalmente o departamento infantil estava todo morfado, todo quebrado. As crianças ficavam lá e adoeciam. Eu disse: a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar um lugar decente para as crianças. Eu não pensei nos adultos, não pensei no púlpito, não pensei na igreja, assim, no pátio. Eu pensei primeiramente nas crianças. E aquela foi uma direção de Deus para mim. E aí, uma igreja que estava começando com 3, 4 pessoas. Muitos que tinham saído, ficou só aquele remanescente. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que está o caixa? Não tem nada. Aleluia! E aí, irmão, não me pergunte como. Quando completou 6 meses, eu estava com um dinheiro de reformar todo o departamento infantil. Sem visitar nenhum real do caixa da igreja. Mais 6 meses para frente, nós estávamos com todas as cadeiras acolchoadas da igreja, compradas. Era uma igreja, mas basicamente a nave é assim como aqui, bem nesse formato aqui. E eu olhava assim e dizia: essas cadeiras de plástico não combinam com a visão. E um pensamento vinha, o diabo falava: tá doido. Não está entrando dinheiro nem para pagar o aluguel, como é que tu vai comprar a cadeira? Eu disse: o Deus que me deu a visão vai dar a provisão. Eu disse: eu quero ver os crentes sentados na cadeira acolchoada. Eu olhava para o altar e dizia: o som está muito alto, eu quero colocar umas espumas acústicas para ficar melhor. Tá doido. E eu comecei aí Deus disse: como é que você quer? Aí eu comecei a dizer: eu quero espumas aqui, eu quero uma mesa digital, porque essa na loja já está muito tapada. Eu quero... peraí, pastor, uma igreja pequena, com poucas pessoas, o senhor queria uma mesa digital? Quero, porque o povo de Deus precisa ter o melhor. A fé vem pelo onde? A fé vem pelo ouvir. Então um som ruim vai atrapalhar essa fé de chegar no ouvido das pessoas. Então, que tal um som de primeira qualidade? Quando eu cantei nas bandas do mundo, eu usava microfones caríssimos e som de última geração para exaltar o nome do diabo. Aí eu agora vou servir a Deus com menos? O reino de Deus é um reino excelente. E seus filhos precisam ter a consciência que eles podem usar, sim, o melhor. Amém? Aleluia. E aí, quando eu fiz as contas com a minha esposa, eu digo: amor, vamos ver quanto é que dá as cadeiras. Quando eu olhei, dava quase 12 mil reais. Aí, minha esposa disse: amor, tu crê? Eu disse: creio. Ela disse: pronto, pois está feito, que a Bíblia diz que só precisa ter 2. Se 2 ou 3 concordarem sobre alguma coisa, se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, terá sido concordado no céu. Quem liga o interruptor é a gente aqui. A gente não pode ficar esperando Deus fazer, não. Deus quer que a gente tenha uma ação primeiro. Essa luz só acende se você ligar o interruptor. Se você liga, a luz liga. Se você desliga, a luz desliga. Não é assim?
Foi desse jeito que Jesus falou com eles: ei, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, ou será aceso no céu. O que você desligar na terra, será apagado no céu. Viu aí quem está com autoridade? Quem está com autoridade? O Senhor nos deu. O Senhor nos deu. E aí, quando foi, a gente fez, marquei o aniversário da igreja. Eu declaro no nome de Jesus, no aniversário dessa igreja, estarei com todas as cadeiras acolchoadas nesse lugar. E para a honra e glória do nome do Senhor, no dia do aniversário da igreja, estavam todas as cadeiras lá. Todo mundo feliz. Eu fiz uma ornamentação lá, mandei fazer esse pessoal que aluga coisas bonitas para colocar, né, em casamento, né? Formaturas. Eu disse, eu quero, é aniversário da igreja. Era aniversário de 15 anos. Eu digo bodas, né, uma debutante, faz uma festa linda nos 15 anos. Então não vai ser diferente aqui. E aí, nós deixamos a igreja linda, toda ornamentada, né, a coisa mais linda do mundo. Tinha até aqueles matos na parede assim, que fica bonito. Você já viu aquele que botam as folhas na parede assim? Tava tudo bonito. É tanto que as irmãs dizem, pastor, amanhã tem culto de novo, vamos deixar assim para ficar para amanhã. Eu digo, vamos deixar, né, que tá muito bonito. Organizamos tudo, reformamos tudo, ficou lá. Um novo casal pastoral está lá. E eles vão fazer menos força e mais resultado, porque assim é uma rede de Deus. Eu cooperei com aquilo que precisava ser cooperado. Deus precisava de um doido que fosse ousado para crer, que tivesse uma boca grande para falar, que botasse o diabo para correr. Eu digo, pronto, Senhor, o Senhor achou. Esse pequenininho aqui, não tem medo não. O Senhor está dizendo? Então eu vou. Eu faço que nem Davi fez. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu vou contra ti, incredulidade, em nome do Senhor. Eu vou contra ti, falta, em nome do Senhor. Eu vou contra ti, circunstância, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele fará. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia! Se veja. Se veja. Se veja abençoando, se veja plantando. Se veja presenteando eu. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Não o contrário. Tem gente que quer primeiro a semente para poder se tornar semeador. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Você primeiro é um semeador e depois, por conta que você é o semeador, você tem a semente. E a Bíblia também diz lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, que Deus dá semente e pão. Então não se preocupe. Pão você come, semente você planta. Então Deus não vai tirar da sua boca o seu alimento. Mas Ele vai fazer chegar para você o pão e a semente. O pão e a semente. Por quê? Quanto você plantar semente, você vai ter pão e semente. Você vai plantar o milho, você tira os grãos para plantar e come as demais espigas. Aí o que acontece? Na próxima safra, tem milho de novo. Para quê? Para você comer e para você plantar. Não é assim? Isso é um princípio, uma lei espiritual que funciona na nossa vida. Você tem o que plantar. Nem que seja em fazer uma faxina na casa de alguém. Na casa do irmão, vem fazer o quê? Não, eu queria ter um dinheiro para lhe dar hoje, mas como eu não tenho, eu vim aqui lhe servir. Vim fazer seu almoço, vim varrer seu terreiro, vim lavar seu carro, vim lavar sua moto, vim lhe dar uma carona, vim lhe pegar para tomar um sorvete. Mas é tão pouco, seja fiel no pouco. Eu conheço um homem que ia para o culto e tinha vontade de ofertar, mas ele não tinha um recurso. Ele arrancava os botões da sua camisa. Tamanha era a fé desse homem e o desejo abençoador. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele dá avião.
Mas ele não começou dando avião. Ele começou abençoando um botão dentro da salva. A fé faz isso. A fé faz você ter um comportamento antes. A fé celebra antes. Ações de graças só pode dar quem está na fé. Porque alguém que não está crendo não vai agradecer pelo que não recebeu. Mas quem recebeu, diz obrigado, Senhor, graças eu te dou. Então, se você está recebendo algo de Deus, agora, dê graças a Ele. Porque é teu. Dê graças. Vai olhar, o Senhor vai fazer os móveis ali como projetado, é? Vai fazer as contas, os orçamentos. Aproveita e já olha o preço do ar-condicionado, porque não pode ficar atendendo o povo no calor. Aqui. E eu digo a você, quem viver, que Deus me dê a oportunidade de voltar aqui. No próximo ano, talvez, não sei. E venha comer o bolo da boleira. Você vai ser divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Para fazer totalmente diferente dos outros. Quando alguém comer a fatia desse bolo, vai dizer, não tem ninguém que faça um bolo como esse. O recheio, a massa, o acabamento, as ideias que virão, o Senhor virá sobre ti. Aleluia! E essa foi uma ideia específica, algo específico que Deus falou. Mas teve outras que caíram nesse lugar hoje. Sobre empreender. Sobre um empreendimento que está para nascer. E já está feito. Tempo de alargar e expandir. E aqui. Estamos em obra e não podemos parar. Igual os Esdras e Neemias lá. Escreva a visão. Escreva a visão. Para até quem passar correndo veja. Porque a visão está para se completar. Aleluia. Não vai ficar no cimento o chão dessa igreja. Não vai ficar sem emassar as paredes dessa igreja. Eu acredito também que essas janelas não vão ficar aí. Pode dar tchau. Pode dar tchau. Porque Deus vai prosperar o seu povo. Deus vai fazer até dinheiro que estava preso. Dinheiro. Tem gente que está com dinheiro preso em alguma causa. Alguma coisa que você precisa receber e não recebeu ainda. O Senhor está dizendo, eu vou colocar o papel em cima. O papel vai vir para cima, está lá embaixo, está lá embaixo, está lá embaixo. Vai vir para cima e vai ser liberado.